Os filmes e quadrinhos de super-heróis nunca estiveram tão em alta como nos últimos anos. Mas por mais incrível que pareça, os aclamados superpoderes não são exclusividades do mundo da ficção. Nesse vídeo, você irá conhecer 10 animais com superpoderes reais. Então já se inscreve e deixa o like logo no início que tá muito legal. E é bom que não saia daí, porque o último é o mais incrível de todos. Ficou curioso? Então vamos logo ao que interessa. Eu não poderia falar de força bruta sem deixar uma menção honrosa ao besouro Hércules, que é encontrado aqui nas Américas do Sul e também Central. Este animal, apesar de pequeno, consegue levantar até 850 vezes o seu próprio peso. Mas o título de mais forte vai para outro besouro. O Ontophagos taurus pesa cerca de 100 gramas e pode puxar mais de 1.140 vezes o seu próprio peso. Levando em conta suas proporções e tamanho, nenhum outro ser vivo, mesmo que muito maior, consegue realizar tal façanha. Para efeito de comparação, se um humano de 70 kg tivesse a mesma capacidade, ele poderia levantar quase 80 toneladas de peso. Você sabe qual é o animal mais rápido do mundo? A resposta não é o guepardo, e apesar de ele conseguir o feito de passar dos 100 km por hora, existe outro animal capaz de ir muito além disso. O falcão peregrino recebe esse nome devido à característica da espécie de se mudar de região com frequência, o que contribui para que o mesmo seja encontrado em todas as partes do mundo, com exceção da Antártida. Mas seu maior trunfo é o que o coloca nessa lista: a velocidade, podendo chegar a um pico de 320 km por hora. Isso beira facilmente a velocidade máxima da maioria dos carros superesportivos que o homem já produziu. A invisibilidade é um dos poderes mais comuns de se ver nos quadrinhos. Já na natureza, temos um animal que chega bem próximo disso. O camaleão pode mudar rapidamente de cor e se confundir com o ambiente em que se encontra, podendo assim passar despercebido até mesmo aos olhos mais atentos. Essa capacidade, além de o auxiliar na caça ao seu alimento, também o ajuda a se esconder de seus predadores. Mas a principal funcionalidade dessa mudança de cores, por mais incrível que pareça, é a comunicação com outros camaleões e também no controle da temperatura corporal, de modo que ao mudar para uma cor mais escura, ele absorve calor. O Wolverine é um dos heróis mais populares dos quadrinhos e animações da Marvel, e muito se deve ao seu comportamento bestial nas batalhas. A estrutura de seu esqueleto foi substituída pelo metal fictício chamado adamantium, e por meio dele, ele pode sacar garras poderosíssimas de suas mãos, que são capazes de cortar até mesmo outros metais. Mas por falar em garras retráteis, o rio Xingu, no Mato Grosso, é lar de um espécime tão incrível, dotado de tal característica, que foi batizado inclusive como cascudo Wolverine. O peixe em questão é um tipo de bagre, que possui um trio de garras em cada guelra, que quando acionadas, podem causar pequenos ferimentos em humanos que não sabem manuseá-los. Imagine viver para sempre, atravessar gerações, milênios, eras inteiras e vivenciar todo tipo de experiência que puder, sem ter que se preocupar com o fim da vida. Sim, isso também existe na natureza, embora ocorra de uma forma um pouco diferente da ficção. Essa espécie de água-viva realiza esse feito revertendo seu processo de crescimento sempre que adoece ou é atacada. É como se ela renascesse toda vez que chegasse próximo da morte, ou um velhinho voltasse a ser criança e ter de novo a vida inteira pela frente. O tardígrado possui capacidades com o potencial de fazer inveja a muitos super-heróis e até pessoas normais. Afinal, ele é quase indestrutível e praticamente impossível de ser morto, por conta de uma série de resistências espetaculares, começando pela temperatura. Ele pode suportar desde 272 graus negativos até 150 graus positivos, pressões de até 40.000 kPa e também radiação, além de sobreviver tranquilamente no vácuo do espaço. Conhecido como urso d'água, o tardígrado é tão pequeno que mede apenas meio milímetro de comprimento. Mas com todos esses atributos, ao menos ele pode morrer de fome ou sede, mas isso ainda levaria ao menos 30 anos para acontecer. As planárias são um tipo de verme existentes em corpos d'água doce e salgadas por todo o mundo, bem como locais úmidos, como florestas tropicais. Seu organismo, apesar de extremamente simples, possui uma habilidade de regeneração impressionante,
pois caso ela seja partida ao meio, ou mesmo em várias partes, cada uma delas irá se reconstruir numa planária totalmente nova. Sua regeneração é tão incrível que mesmo que uma célula seja separada de seu corpo, ela formará outra planária inteira, dando a esse bichinho o poder de não apenas se regenerar, como também se multiplicar de maneira incrível. Muitos já sabem da capacidade que os polvos têm de mudar de cor, e até mesmo a textura de sua pele, para afastar predadores e caçar. Mas um exemplar em especial consegue mudar sua forma corporal. Isso te lembra alguma coisa? Exatamente. É como aqueles heróis que se transformam em outras pessoas ou animais. Porém, o polvo mímico não se transforma literalmente, se assim pode-se dizer. Ele usa a maleabilidade de seu corpo e a mobilidade de seus tentáculos para imitar a forma de animais potencialmente perigosos, como peixe-leão, cobra marinha, enguias, entre outros. E assim, ele consegue com certa precisão enganar e afastar ameaças. Deixa eu adivinhar. Um de seus heróis favoritos é capaz de executar um soco tão poderoso que pode destruir o que tiver pela frente. Acertei? E se eu te dissesse que existe um animal mais ou menos assim? Bom, pelo menos comparado ao seu tamanho, ele é capaz de causar um belo estrago. A lagosta boxeadora não à toa recebeu a fama de pesadelo dos mares, sendo considerada inclusive como um dos animais mais violentos do mundo. Dotadas de um par de patas dianteiras poderosíssimas que podem proferir um golpe com a mesma aceleração de um disparo de calibre 22 e uma força tão avassaladora que se um humano pudesse acelerar os braços com pelo menos 1/10 desse poder, seria possível lançar uma bola de beisebol em órbita à Terra. O movimento do soco é tão rápido que a água ao redor das pequenas patinhas chega a ferver e criar uma onda de choque que mata o alvo mesmo que a lagosta boxeadora erre o golpe. E chegamos finalmente ao meu preferido nessa lista. O camarão-pistola é um pequeno animal que mede cerca de 5 centímetros de comprimento. E por meio de uma pequena garra, similar à de um caranguejo, ele pode produzir um golpe que paralisa e mata suas presas mesmo a uma certa distância, com uma onda de choque violenta. O estalo da pequena garra produz um som de 218 decibéis. Isso é tão alto que nada que o ser humano produz cotidianamente é capaz disso. Além do mais, o local do estalo chega a quase 5.000 graus Celsius. Isso é bem próximo à temperatura da superfície do Sol. O golpe gera uma bolha que se desloca a 100 km por hora na água. E quando ela implode, o impacto é tão forte que o gás se transforma em plasma, sendo possível ver por uma fração de segundos um pequeno flash, restando apenas uma devastação digna de cena dos quadrinhos. Enfim. A natureza e a ficção têm origens distintas, e o fato de a segunda parte tentar por vezes representar algo próximo ao mundo real que nos rodeia é quem me faz ter a certeza de que a arte imita a vida, e não ao contrário, como defendem alguns grandes pensadores. Gostou do vídeo? Ativa o sininho para não perder os próximos. Conhece mais algum animal com superpoderes? Comenta aí embaixo, que se der o bastante para outra lista, a gente traz uma segunda parte para você conferir. Muito obrigado pela sua audiência e até breve.